A humanidade é dividida entre o bem e o mal. Embora tenhamos conhecimento sobre céu e inferno, poucas vezes escutamos sobre a destruição que o fim dos tempos causará. Aliás, quem será o anjo do mal que sairá do abismo para atormentar aqueles que ficarem para trás? A Bíblia tem inúmeras referências deste ser das trevas, que muitos o confundem como Satanás. Porém, ele não é. No livro de Apocalipse, no capítulo 9 e versículo de número 11, fala o seguinte: tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apollyon. No vídeo de hoje, irei te falar sobre o anjo apocalíptico que sairá do abismo e será a destruição do mundo, e principalmente das criaturas que não estiverem salvas em Cristo. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não descolem da tela e vem comigo. Abaddon e Apollyon são os nomes que designam o anjo do abismo ou o reino dos mortos no livro do Apocalipse. Abaddon é uma palavra hebraica e Apollyon é sua palavra que tem o mesmo sentido em grego. Tanto o significado de Abaddon quanto o significado de Apollyon falam de destruição e faz referência ao Sheol, que nada mais é que o mais profundo do abismo, chamado inferno. A história judaica menciona que Abaddon é um lugar de destruição. Seu nome é mencionado 6 vezes no Antigo Testamento. 3 deles ocorrem no livro de Jó, 2 em Provérbios e 1 nos Salmos. Quando o Abaddon é mencionado, ele está associado a algum lugar ou alguma outra coisa trágica. O livro de Jó, no capítulo 28 e versículo de número 22, diz o seguinte: o Abaddon e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos um rumor dela. E em Provérbios capítulo 27, versículo 20, diz: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Podemos perceber que existem uma associação entre os versículos, ambos relacionados à destruição e morte por consequência. A história contada através da Bíblia sobre Jó é de uma verdadeira dor e sofrimento enfrentados por esse homem, já que caracteriza seu sofrimento nas mãos de Satanás. Assim como tantos outros personagens bíblicos que tiveram enormes sofrimentos na terra. Mas Abaddon não é somente citado no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, livro final da Bíblia, que traz revelações sobre o fim do mundo. Fala sobre esse ser que será liberto para atormentar aqueles que não tiverem o selo de Deus na testa, mencionado como anjo do abismo. Nome esse que faz referência à destruição quando a 5ª trombeta soar. Veremos o que está descrito na Bíblia sobre esse evento que acontecerá. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Livro de Apocalipse, capítulo 9 e versos de números 1 ao 11. É neste contexto que aparece o Apollyon, um demônio que será solto para castigar os homens neste período. E ele só vai castigar os homens que não tiverem o selo de Deus na testa.
Muitas pessoas o associam ao evento que ocorreu no Antigo Testamento, onde Moisés, um servo de Deus usado pelo Criador para libertar os hebreus da escravidão no Egito, enviou 10 pragas, conforme a ordem de Deus. E uma dessas pragas foi o lançamento de gafanhotos sobre os ímpios, a fim de castigá-los por sua desobediência. Percebemos que ambos os eventos estão relacionados, o fato que aconteceu há séculos passados e o evento que ainda virá. Abaddon teria o domínio de várias legiões de demônios. Este seria um dos seres mais fortes do mundo espiritual. Sua aparência é citada como uma das mais assustadoras que existem. Apesar de ter que executar as ordens do Criador, ele na verdade é um anjo caído, assim como Lúcifer. Porém, são criaturas distintas em seus papéis no mundo espiritual. Ambos possuem algo em comum. Um dia eles se rebelaram contra Deus, e dessa forma foram expulsos do céu e lançados nas trevas. Embora o associem a Satanás, na Bíblia encontramos um versículo que comprova que são seres diferentes. Em Apocalipse capítulo 20, verso do 1 ao 3, nos traz a revelação de que Satanás será aprisionado no abismo por 1000 anos. Ele é então liberado para causar estragos na terra e finalmente recebe a sua punição final e eterna. Alguns estudiosos o apontam como um subordinado de Satanás, um demônio destruidor e que tem autoridade para governar o abismo. O entendimento mais comum é que Abaddon é um anjo caído que se rebelou contra Deus ao lado de Lúcifer. Ele é um demônio maligno de destruição sobre a face da terra. Mas Abaddon, por muitos, é considerado um ser do bem, porque no livro de Apocalipse, o autor o menciona como uma estrela que caiu do céu e recebeu a chave do abismo. O que é errado? Esse erro ocorre principalmente por causa de um entendimento completamente equivocado de Apocalipse, capítulo 1 e verso de número 18. Nesse versículo, Jesus diz: "Eu tenho as chaves da morte e do inferno." Então essas pessoas relacionam esse versículo ao poder exercido por Abaddon ou Apolion. Em Apocalipse 9:11, Abaddon ou Apolion é o líder de uma hoste demoníaca e é descrito como uma estrela caída. É verdade que Abaddon ou Apolion é descrito no texto como sendo o governante do abismo. Contudo, o texto é claro ao dizer que esse governo foi lhe dado, isto é, foi lhe permitido exercê-lo. Deus apenas o permitiu tal poder para castigar os ímpios, ou seja, todos aqueles que não tiverem o selo de Deus na testa. Vale ressaltar aqui que o selo de Deus não se trata de alguma tatuagem ou nada do tipo, mas buscar ter confiança em Deus e abandonar a prática do pecado. Ou seja, de acordo com o judaísmo cristão, Abaddon aprisionará Satanás por 1000 anos, como está descrito em Apocalipse capítulo 20 e versos de número 1 ao 3, que diz: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs os selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem." Existem outras tantas informações apresentadas em textos não bíblicos que faz referência a Abaddon. Um desses, por exemplo, é o texto de Tobias em Sabedoria do rei Salomão. Abaddon, tendo o nome de Asmodeus, mata 7 maridos de uma mulher que se chamava Sara. Em uma outra versão de John Bunyan, o Peregrino, inclui uma cena memorável em que Cristão enfrenta um monstro demoníaco chamado Apolion. Fiel ao seu nome, Apolion quase destrói o Cristão. O Peregrino, em sua armadura, resiste ao ataque e empunha sua espada para repelir o demônio. O Apolion de Bunyan é uma representação simbólica do nosso inimigo espiritual, mas a inspiração para o personagem é literal. O Abaddon, Apolion do Apocalipse, é um ser real que um dia resultará em dor sobre as pessoas durante o julgamento de Deus. Porém, Abaddon também será derrotado, assim como Satanás e outros seres demoníacos. Aparentemente, pode parecer que ele irá conseguir realizar os seus planos, mas vemos que tudo não passa dos planos do Criador. A destruição completa de Abaddon está narrada no livro de Apocalipse, capítulo 12 e versículos de número 7 e 8, que diz: "Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles."
Mesmo que seja ignorado por inúmeras pessoas, estamos vivenciando tantas tragédias em todo o mundo e a cada dia que passa fica mais evidente esses sinais. Países com tsunamis, terremotos, cidades sendo destruídas pelo fogo, pela água, crianças espalhadas pelo mundo morrendo de fome, seres humanos cada vez mais frios e distantes diante dos sofrimentos alheios. Os que mais possuem recurso financeiro e estrutural simplesmente não ajudam os mais necessitados. Caminham como cegos diante de tanta dor vivida pelo seu próximo, cavados em seu próprio mundo egoísta, onde somente a sua vida e seus desejos importam. De uma coisa é certa, o que muitos ignoram está prestes a acontecer com toda a humanidade. Aliás, para aqueles que não estiverem com Deus em sua glória. Tanto a Bíblia quanto estudiosos afirmam sobre a real intenção de Abaddon. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história do tão temido Abaddon? Acredita que ele realmente virá para a destruição da humanidade de ímpios? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!